Olá, seja bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia na Quarentena. Nós estamos lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios e hoje nós vamos ler o capítulo de número 2. Paulo continua o assunto que ele vem tratando com os irmãos lá de Corinto e ele já vem em uma caminhada de relacionamento com eles. E ele cita sobre suas visitas, sobre suas cartas, sobre todos os aspectos. Bom, nós continuamos em fase de teste e esse é um novo teste, tá? E eu tenho visto todos os comentários que vocês têm colocado com relação ao tamanho da fonte, ao áudio. Então, me ajudem, tá bom? Façam comentários. Nesse formato de hoje, nós teremos a oportunidade de ler apenas o texto bíblico na tela inteira e quando eu precisar falar com você sobre os versículos, eu volto aqui também na tela inteira, tá? Vamos lá? Você está com sua Bíblia aberta? Na verdade, se você não está com sua Bíblia aberta, a gente vai abrir ela para você aí no seu telefone. Você pode usar ou no seu computador, não sei como você está assistindo. Se você estiver usando o telefone, seria bom você usar ele deitado, talvez isso te ajude mais na visualização. Vamos para o texto bíblico. Bom, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 1. Por isso, resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa. Se eu lhes causar tristeza, quem me alegrará? Certamente não serão aqueles a quem entristeci. Esse foi o motivo de eu ter escrito como o fiz, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida, vocês sabem que minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. E aí, eu queria dar uma paradinha aqui para poder falar com você que Paulo está se referindo à sua primeira carta. Existe uma teoria de que Paulo escreveu uma carta entre as duas. Então, existe uma teoria de uma terceira carta aos Coríntios, mas nós não temos esse acesso a esse documento, então tudo indica que Paulo está falando sobre a primeira carta. E você lembra que na primeira carta, Paulo tratou sobre assuntos difíceis. Paulo precisou, como pastor dessas pessoas, falar sobre coisas e chamar a atenção delas. Por isso ele diz, olha, não escrevi essa carta com muita alegria. Foi difícil para mim, foi complicado. Mas ele tinha que fazer isso. Agora ele vai tratar sobre um assunto que ele tratou na primeira carta. Vamos ler, a partir do versículo 5. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. E a gente dá outra paradinha para poder lembrar a você que essa situação, se você lembra, é aquela situação de um homem, pelo menos tudo indica, que estava tendo um tipo de relacionamento com a sua madrasta, a mulher do seu pai. E Paulo agora está dizendo, se ele foi tão duro, e talvez a gente até tenha estranhado na primeira carta, né? Poxa, como Paulo foi duro. Aqui Paulo está
dizendo: olha, isso aconteceu, mas acho que já está bom o que ele sofreu e eu queria que vocês agora o perdoassem. E assim nós temos essa expressão, digamos assim, do amor, do evangelho, que tanto Paulo nos ensinou na primeira carta. Interessante isso, né? Lá no capítulo 13. Vamos continuar? Versículo 9, Paulo diz: Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para aqueles que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas, para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Ele termina dizendo: não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Bom, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 14, que Paulo diz: mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Mas também o versículo 15, que diz: somos o aroma de Cristo, que se eleva até Deus. Assim, nós temos uma continuação dessa carta, onde Paulo está aconselhando seus irmãos em Corinto, mas também está relatando sobre o seu ministério que ele faz com tanto amor, com tanto afinco. E aí, esse é o nosso projeto Ler a Bíblia na Quarentena. Nos encontramos no próximo capítulo, capítulo 3.